quem não sabe, eu sou o Dr. João Luiz Borzino, sou médico sexologista e terapeuta sexual e estou aqui com o meu amigo Edivaldo Pereira Lima, escritor, jornalista e educador, para falar um pouquinho do livro que a gente está lançando. Vamos apresentar o livro, né, Ed? Vamos lá. Aqui, ó. Para a gente falar um pouquinho aqui dessa capa do livro, aqui, que beleza. Boa noite a todos. Então, o nosso livro, Nem Sapo, Muito Menos Príncipe, faz alusão àquela velha história dos irmãos Grimm, do sapo e da princesa que dá o beijo no sapo e o sapo se transforma em príncipe. Então, nós pegamos essa ideia para discutirmos esse tema tão chave, tão importante para a vida de todos nós, que é a sexualidade do homem. Já que na nossa sociedade há muita coisa escrita sobre a sexualidade feminina e pouquíssimas abordagens sobre a sexualidade masculina. O objetivo, né, era transcrever, né, conseguir passar um pouco o que é aquela ideia de consultório. Isso, um pouco do que vem da história real das pessoas que enfrentam os seus desafios em relação à sexualidade. E pensando esses casos, a partir da experiência do João, nós batemos um papo de uma maneira bem descontraída, bem envolvente, mas de uma maneira bem profunda, já que a sexualidade ainda é um tabu, infelizmente, mesmo no século XXI que nós estamos vivendo. Muito bem, Ed. Então vamos ao nosso chat, que estão chegando perguntas, estão selecionando. E a pergunta que chegou agora há pouco, que vem de um internauta, né, o Rodrigo, ele está perguntando aqui, que ele já disse que já ouviu falar, e a namorada dele tem essa dúvida, se engolir esperma engravida. Né? Já me perguntaram muito por que esperma tem gosto de maracujá. E realmente tem a ver com a frutose, porque o homem, quando ele ingere um tipo de fruta, o sêmen vai ser enriquecido com a frutose, que é o açúcar da fruta. Certo. Então, a mulher que recebeu em sua boca o líquido seminal vai sentir muitas vezes o gosto de fruta porque ele ingeriu uma fruta. Agora, se engravida, essa faz tempo que eu não ouço. Então, vamos tirar os mitos da ideia aí, né? Para uma mulher engravidar, o esperma tem que ser depositado dentro da vagina dela. Vagina é o órgão interno, vulva é o órgão externo, né? Então, vamos entender que vagina é toda aquela parte de dentro que o pênis penetra. Então, você precisa que a ejaculação aconteça lá dentro, que milhões de espermatozoides sejam ali liberados, caminho para as trompas, e elas têm que estar ovulando e a gravidez aconteça. O esperma que for engolido, ele vai para o seu estômago, o estômago, o intestino, e o intestino ele vai embora pela saída de tudo que é engolido. Né? Não cruzam um caminho com o outro, então não existe possibilidade de se engravidar porque se engolir esperma. Né? Cuidado, gente, que às vezes engolir esperma pode não ser muito saudável, porque pode até transmitir doenças que a gente não entende direito por aí. Né? Tá chegando mais pergunta no site. Pergunta que vem muito aqui, Ed, essa é uma pergunta que depois as pessoas podem ver aqui no meu canal mesmo, eu falo sobre isso, é uma das que tem mais acesso. Uma pergunta que tem a ver com o medo de gravidez indesejada, etc. e tal, que vem se o líquido que escorre pelo pênis pode engravidar a mulher. O líquido que escorre pelo pênis é aquele quando o homem está excitado. Então, assim, a gente chama isso de fluido de Cooper, produzido pelas glândulas de Cooper. As glândulas de Cooper são glândulas que não tem nada a ver com a produção de espermatozoide, que não se misturam com o sêmen, né? Que é um líquido que, quando o homem fica bastante excitado, fica minando ali, brotando. Ele é transparente e viscoso, ele ajuda na lubrificação da mulher, na lubrificação do próprio conduto, por onde vai passar o esperma, né? Por onde vai passar o líquido seminal, e ele não contém espermatozoides. Então, ele não é capaz de engravidar ninguém. Fica uma discussão danada aí. E se o indivíduo acabou de ejacular, ficaram espermatozoides ali no canal, né? No canal do uretra, e ele carrear esses espermatozoides juntos para dentro da vagina e uma mulher engravidar, não dá. Isso também não ocorre.
também não ocorre por quê? Porque se ele carrear esse tipo de coisa, aí são um número pequeno de espermatozoide, muito pequeno, não vai garantir uma gravidez, e além de ser muito lesos, né, muito lesados, eles são espermatozoides que já foram ejaculados há algum tempo, já estão cansados, eles já não têm toda essa capacidade. A gente precisa de alguns milhões. E outra coisa, gente, vamos lembrar que muita gente por aí pratica como método anticoncepcional o coito interrompido. Certo. Né? Que seria o quê? Ir transando e perto da ejaculação, o indivíduo tirar e ejacular fora. Né? Isso aí tem uma falha grande, tem em torno de 30% de falha, Ok. porque ninguém, às vezes, não tem um controle exato. Ejacula um pouco dentro antes de tirar, acaba causando aí tanta gravidez indesejada, né, etc. Mas acontece. E as pessoas atribuem que tem sido esse... Porque enquanto o homem está excitado, ele está lá sem camisinha, protegendo, sem nada, ele está liberando esse fluido. Então, se esse fluido tivesse capacidade de engravidar alguém, engravidaria muito mais do que só esses 30% de falha aí. Porque estaria o tempo todo liberando isso. Certo. Soltando isso. Né? Temos mais algumas perguntas aqui selecionadas. Agora é uma moça falando do Nordeste do país, perguntando por que depois que ela teve filho, ela não teve mais desejo pelo marido dela. Né? Isso não é incomum, né? Também, eu acho que todo mundo já ouviu falar uma história dessa. É uma história clássica, né? Uma história clássica. Exatamente, uma insatisfação clássica, né? Onde a gente junta aí vários dados, né? A mulher ela é reprimida sexualmente, então, assim, a mulher não se realiza de uma maneira, não é através da sexualidade que a mulher se realiza. A mulher é ensinada desde criança, desde pequenininha, que essa coisa de desejo, de ter vontade de ter sexo, essa coisa de querer fazer sexo, é coisa de mulher que não presta, é coisa de mulher que não é levada a sério, isso é coisa que é reprimida da mulher, essa coisa da mulher tocar no próprio genital é horrível, né? Ela é criada para ter bonequinha, para criar neném, para limpar a casa, mesmo aqui no século XXI, mesmo nos dias de hoje, essa repressão ainda é muito grande, então ela não aprende que o desejo é uma coisa muito boa. Então, quando ela deseja, isso é bastante conflituoso para a maioria das mulheres. Né? Você sabe, Ed, que eu vejo aqui no meu consultório elas falando que muitas têm vergonha até de quando os pais vão buscar no aeroporto da lua de mel. Olha só. Porque elas sentem vergonha porque sabe que é como se tivesse ido viajar para transar. Uhum. Então tem vergonha disso, você vê onde chega. Mas isso acontece, inclusive, nas grandes cidades? Nos grandes aqui, esses pacientes atendidos aqui. Pacientes atendidos aqui, no meu consultório. Casais que vêm aqui e relatam esse tipo de coisa. Né? Falam, nossa, eu fiquei com uma vergonha, dei tudo que é desculpa pro meu pai, falei que a gente voltava de táxi, voltava de qualquer jeito, porque eu estava com vergonha de encarar meu pai e saber que eu fui viajar para transar. Olha. Isso porque já era sabido que não era mais virgem, né? Já era sabido tudo isso. E que tinha casado, né? Isso. Aí, somado toda essa repressão da mulher, tudo isso, o que veio mais ainda, o que entra mais, assim, o fato de virar mãe, de ter o filho para se voltar, gastar libido voltada para o filho. Então, ela acaba se entregando para essa vida de marido e mulher, de criar os filhos, etc e tal, e acaba deixando de lado a sexualidade dela, que às vezes é muito mais fácil, porque ela não precisa entrar em conflito. Cuidado, porque vira amiguinho do marido, hein? Tem que tomar atenção e buscar ajuda para apimentar a coisa. Chegou mais coisa aí. Tem pergunta prática sobre o preço do livro e onde comprar. O livro tem dois formatos. O formato impresso, o formato físico, ele está sendo vendido a R$ 34,40. E a única forma de você comprar o livro físico, se você gosta do livro tradicional, do livro impresso, é no site do Clube de Autores. A versão eletrônica você também pode comprar através das principais livrarias virtuais do Brasil. Então, na Amazon, na Cultura, Wook, no Kobo, na Apple e na Google Play. Numa dessas 5 livrarias também, se você não quiser comprar direto no Clube de Autores, você pode adquirir a versão eletrônica, que é vendida a R$ 13,99. Então, continuando aqui, perguntas que estão chegando aqui, uma pergunta selecionada importante, que é do Rogério do Tabuão, perguntando o seguinte: se o Viagra é um remédio que vicia. Cria dependência. Cria dependência química, né? Pergunta bastante importante, bastante incidente. Primeiro, a automedicação
não é legal nunca. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né? Isso a gente aprende já na faculdade de medicina lá atrás. Né? Então, assim, e a gente nunca sabe quem vai ter alergia ou não. Você está tomando um remédio, pode ser uma aspirina, pode ser uma coisa totalmente sem problema nenhum para alguém e causar uma úlcera de estômago para outra pessoa na primeira dose. Viagra pode viciar? Pode. Como que ele vicia? Ele pode viciar psicologicamente. Ele pode fazer com que o indivíduo que está com medo de perder a ereção sinta que precisa tomar um remédio para sentir excitação, porque Viagra não dá desejo em ninguém, ele pode libertar o desejo do indivíduo, ou seja, o indivíduo sente que está seguro tomando o comprimido, então ele age normalmente, ele consegue se entregar a uma situação. Então esse é o grande perigo, é aquele indivíduo que não tem problema nenhum, só tem medo de falhar. E ele deposita no remédio a confiança dele. Aí ele vai querer estar sempre com o remédio no bolso. A Roberta Maciel pede para que precisemos escrever um livro para as mulheres. Roberta, está sugerido aí, nós já temos ideias de vários outros livros, pode ficar tranquila, que virão um livro para as mulheres, né? Eu acho que ia ser uma coisa boa, né? A gente fala sobre o tabu da feminilidade, né? Essa coisa difícil da mulher. Acho que ia ser bem legal. Sim, faria par com o primeiro, não é? Sim. Nem sapo, muito menos príncipe. Bom, e a Júlia pergunta, uma pergunta direta para você, João. Por que nós mulheres criamos tanta expectativa em relação aos homens? Simples, porque vocês são tontas. Não, brincadeira. Brincadeira à parte, nada disso. As mulheres criam muitas expectativas aos homens, sem dúvida, referente aos homens, sem dúvida nenhuma, porque elas são ensinadas desde pequenininhas que a vida delas vai ser completa no dia que elas tiverem um parceiro. Então a mulher ainda é muito orientada a enxergar as realizações dela no casamento, no relacionamento, em ter filhos, né? Mesmo nos dias de hoje, onde a mulher está aí trabalhando, onde a mulher está aí conquistando o mercado de trabalho, onde muitas vezes a mulher está ganhando muito mais que o homem, né? Ela continua com uma coisa primitiva, que é aquela coisa de querer fazer uma família, querer cuidar querer cuidar da casa, querer cuidar da casa, querer cuidar do marido, querer cuidar da família, é algo instintivo para a mulher, e não horroroso, imposto pela cultura, como se fosse chauvinista, como se fosse uma coisa machista, né? Existe o machismo em cima disso, existe. Sim. Existe o extremo machismo em cima disso, mas a mulher se realiza muito cuidando da família. Há uma coisa atávica, né? Orgânica. Exatamente, é atávico, é impulsivo, é um impulso, é uma coisa que está na nossa existência, né? A gente foi selecionado assim, somos a espécie que mais deu certo no mundo, porque somos complementares, homem e mulher, né? O homem caçava, a mulher cuidava da cria, cuidava do acabamento, da prole, né? Cuidava de tudo aquilo, e ela sente falta, né? Você vê que as mulheres que trabalham o dia inteiro hoje se culpam quando chegam em casa à noite e mal viram o filho. Certo. Né? Isso é sinal daquele instinto que continua lá. Sim. Né? Então, a mulher ganhou esse espaço, a mulher se desenvolveu, a mulher está muito melhor, a mulher tem muito mais voz, o machismo continua existindo, assim como o feminismo continua existindo muito, muito forte, né? Mas a mulher precisa reocupar esse espaço dela, e ela acaba, essa história do príncipe, né, que a gente está colocando no livro mesmo, né, que nem somos cavalo branco. Exatamente. O homem também quer deixar de ser mais um saco de que o homem é aquela coisa estragada, podre, que só quer jogar futebol, estar com os amigos, tomar cerveja e fazer churrasco, e não está nem aí para a mulher. E é insensível. Que é insensível, e a história do quando casar passa, né? É aquela velha história do você dá um beijo naquele sapo nojento horroroso, e ele vira um príncipe, que é a história do eu vou casar, pegar o sapo, dar um beijo, e ele vai se tornando um príncipe. Né? Nada quando casar passa, só piora. O homem também tem que perder a sua idealização, né? Perder. Na verdade, o homem ele sofre com outra coisa, né? Porque assim, desde criança nós somos educados que meninos são bobos, meninas são chatas, né? Assim, isso. Ele te acha. Então assim, isso perdura para o resto da vida. Os meninos são bobos, são de repertório ruim, são ogros, poucos interesses. Ogros, né? A mulher é mais profunda, ela é mais emocionalizada, ela é mais, né? E o homem fica meio de escanteio ali na algrice que ficam, né? Sim. Que ficam projetando ou rotulando,
né? Então tem que saber que o homem também tem sentimento, que também se interessa, apesar de ele não querer demonstrar isso com facilidade. Né? O homem não é só para trocar pneu, né? O homem não é só para trocar. Os de hoje estão meio fracos, viu, Ed? Aliás, vamos melhorar, viu? Porque nem trocar. Eu vejo mulher trocando pneu. Aliás, você vê por aí, mulher passando, o cara nem abre a porta para a mulher, não faz questão nem de pagar uma conta. Sabe, se pode, lógico, vocês não podem achar a conta mesmo. Mas você pode, pô, paga uma conta, abre a porta do carro para a sua mulher entrar, dá a vez, né? Num elevador, numa escada rolante. Poxa vida, vamos retomar essas coisas, está faltando. Nós homens precisamos voltar a ver a mulher né? E mulherada, por favor, vocês passam a ser um pouco mais frágeis também, não fiquem pousando de durona, não, porque senão não entende, viu? É uma coisa de louco. João, estão chegando muitas perguntas aqui e a sua resposta vai atender muita gente, interessa muita gente. Pergunta sobre a pílula do dia seguinte. A primeira é se essa pílula provoca atraso menstrual. Pílula do dia seguinte, vamos lá, gente, o que a gente chama de contraceptivo de emergência. Ou seja, é para ser usado numa emergência, e não no dia a dia. A pílula do dia seguinte, ela é usada e prescrita, ou seja, não é para você comprar por aí, porque o farmacêutico falou comprar e usar de qualquer jeito, prescrita por um médico, geralmente um ginecologista, né? Na falha de um outro método anticoncepcional que está sendo usado. Então, as primeiras 24 horas, ela protege muito bem, em torno de 95%, né? A partir do segundo dia, né? A partir das passadas as primeiras 24 horas, as próximas 24, 48 horas, ela já vai baixar aí para 80%, né? E tomada no terceiro dia, 50%. Né? Quando tomada, ela pira o ciclo menstrual de tudo. Na verdade, ela não permite que um óvulo que tenha sido fecundado se fixe ao endométrio, ou seja, ao ninho que está ali. A parede do útero é o endométrio. Se um óvulo for fecundado, ele não vai conseguir se fixar ali, né? Porque vai descamar. E é engraçado, porque todos esperam que sangrem, né? Certo. Não sangra. Não acontece. Não sangra, na verdade, às vezes não sangra. Depois que vai vir um ciclo doido, aí depois ela vai esperar que venha um tal dia, vai pirar o ciclo, vai pirar o ciclo dela, ela vai ficar desregrada e essa falta de regra na regra dela, né, no ciclo caminhal dela, na menstruação dela, pode demorar meses e até um ano para voltar ao normal. Temos mais uma pergunta aqui. Pergunta da SIG. Há uma idade para os homens perderem o apetite sexual. Isto está relacionado com problemas de saúde que surgem com a idade? Essa coisa do homem perder o apetite sexual, essa coisa de que a idade faz com que o homem perca a virilidade, isso não é real, tá? Não é verdade. Nós não somos seres sexualizados, nascemos sexualizados, desenvolvemos essa sexualidade na puberdade e continuamos com ela ativa até o dia de nossa morte. Assim, aquela história de a pipa do vovô não sobe mais, a gente espera que com o tempo vai perder a capacidade de ereção, de que a gente vai sofrer isso. Não é a realidade. Na verdade, ela acaba acontecendo porque o indivíduo se frustra, acredita nisso e acaba broxando, e acaba diminuindo a libido, e acaba se sentindo menos incentivado sexualmente, porque a vida dele é cheia de medos diante da sexualidade dele, ele não curte, então acaba virando uma coisa que ele quer dispensar na vida dele. A parceira muitas vezes não incentiva, não quer mais também, acha que aquilo tem que minguar, tem que acabar, e faz muito mal. Então lembra que a gente, e ressaltando também as doenças degenerativas que vão se associando com a idade aí, que realmente podem prejudicar, né? Assim como diabetes, pressão alta, colesterol, né? Infarto, né? etc. Tudo isso pode diminuir a vida sexual do indivíduo que não se cuidou, né? Mas se cuidando bem, mesmo que tenha diabetes, se cuidar, vai viver bem. Mesmo que tenha pressão alta, se cuidar bem, vai viver bem sexualmente, né? É só a gente evitar o problema e se cuidar para que o problema não evolua para uma disfunção sexual, né? João, será que teríamos tempo para mais uma perguntinha? Parece que, imagino que a pessoa que fez essa pergunta, ela está um pouquinho ansiosa. E a pergunta é o seguinte: se o anticoncepcional receitado para tratamento de SOP, uma sigla médica, né? Síndrome do ovário policístico, ok. Se também serve para prevenir gravidez. Os anticoncepcionais que as mulheres que têm ovário policístico usam,
ajudam elas mas é na sintomatologia, viu, Ed? Porque eles regulam o ciclo, faz com que elas tenham menos dores menstruais, faz com que elas tenham menos sintomas secundários, como aparecimento de pelos, etc. e tal, pelo corpo, em lugares não legais, etc. e tal. Dá uma regulada naquele ciclo meio adoidado dessa mulher que tem um ovário policístico. Mas, ao mesmo tempo, ele faz o efeito que qualquer anticoncepcional faz de não haver ovulação. Vamos esquecer que não existe só gravidez urgente, tem doença sexualmente transmissível. E que o uso do preservativo é sempre indicado, né? Mesmo que esteja usando um anticoncepcional oral, injetável, intravaginal ou selinho de pele, tem a gravidez, é algo de se preocupar, mas as doenças passam se não usar preservativo. Tem doenças bastante cabreira aí, como HIV, hepatite C, hepatite B, o próprio vírus do HPV, as verrugas venéreas, etc. e tal, gonorreia, citomegalovirose, tudo isso. E você sabe, né, hoje as pessoas não têm mais medo do HIV, né? Infelizmente. As pessoas estão deixando de usar preservativo. Estão baixando a guarda, não? Porque não acompanharam na história aqueles indivíduos cadavéricos, aquela coisa que a gente viu o HIV sendo uma doença que consumia o indivíduo, a gente via morrer uma sentença de morte. Sim, chocante. As imagens são chocantes. Chocante. A gente é da era que viu Cazuza, né? Da era que viu lá o Corona, da era que viu esse pessoal perecer e definhar por causa da doença. Hoje não se vê mais. Sim. Tem um coquetel, as pessoas vivem bem, tal. É uma doença que está se tornando crônica, mas não mais letal. As pessoas têm que lembrar disso e usar preservativo. Gente, preservativo é a saída. Só para gravidez ele é um método que fura em 30%, mas para prevenção de doenças ele é 100%. Valeu, minha gente? Fica aí, então, para quem quiser entrar em contato com Edivaldo Pereira Lima. Qual que é o teu site, Ed? É o nome, www.edivaldopereiralima.com.br. O nosso Edivaldo Pereira Lima tem várias outras obras que vocês podem encontrar no mesmo site Clube de Autores também. Ele tem, inclusive, um livro, uma biografia do Senna, feita muito legal, entre outros livros, né, que vocês podem aí estar adquirindo lá. Tem o meu site, www.drborzino.com.br, onde vocês podem esclarecer dúvidas. Tem o Face lá, que também ajuda muita coisa, no meu Face, que é o Face do Dr. João Borzino. E logo em breve, mais transmissões ao vivo aqui para a gente esclarecer assuntos de relacionamento, sexualidade, terapia de casal, terapia sexual de casal, tanto como individual. Mas, gente, fica aí aquele abraço para vocês. Nos aguardem e... Abraços. Boa noite. Até o próximo contato. E muito obrigado pela participação. Valeu, gente. Tchau.